na presença do Mestre Jesus, uma vez que os mestres nos colocou, aonde tiverem reunido 2 ou 3 pessoas reunidas em meu santo nome, eu estarei presente em espírito e verdade. Confiante nessas santas palavras, pedimos aos amigos espirituais que se aproximem ainda mais de cada um de nós, para que possamos, nesta manhã de domingo, compreendermos com maior eficácia o Evangelho do Mestre, possa alcançar os nossos corações, transformando os nossos espíritos. Que assim seja. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O Evangelho de hoje nos traz uma afirmação do Mestre muito interessante. Buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi a Deus, se abusar, buscais e acharei. Dá-se-a-vos-á. Buscais e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a que bate, abre-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Buscais e achareis. Quem aqui já perdeu alguma coisa? Alguém aqui já perdeu alguma coisa? Ninguém aqui, eu vou falar, eu já perdi. Ninguém perdeu? Eu vou contar a minha experiência. Eu já perdi óculos, já perdi chave de carro, já perdi carteira, já perdi muita coisa. Mas é muito interessante que quando nós perdemos algo, normalmente nós vamos atrás, não vamos, Vicente? Você perde alguma coisa, não é? Você vai atrás. Normalmente eu perdi o pente lá que penteava os cabelos, né? As meninas aí que tem um cabelo grande, né? Aí de repente perdeu o pente. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar o pente, né? Não é verdade? E normalmente a gente vai procurar onde a gente costuma deixar, né? Ou então a gente vai fazer o seguinte: peraí, eu peguei o pente, o que eu fiz? Eu fui no banheiro. E depois que eu fui no banheiro, acho que eu fui na sala. Depois que eu fui na varanda. Então a gente vai fazendo aquele caminho que nós lembramos que fazemos, para lembrar se naquele caminho nós deixamos o pente, deixamos aquilo que nós perdemos, né? A gente não faz isso normalmente, não é isso? E é interessante, gente, quando a gente se perder algo de valor, por exemplo, dinheiro, aí a gente fica mais preocupado mesmo, né? Vai correndo ali para poder ver se a gente encontra aquele objeto que tem um valor, que tem algum valor para nós. Falo dinheiro, mas tem outros objetos que têm valor, né? Então, pode ser um brinco, pode ser um óculos, por exemplo, né? Já pensou? A gente fica doido atrás do óculos, porque o óculos é importante para nós podermos interagirmos, né? Então, se nós fazemos isso, esse é o nosso caminho, é uma prática nossa, para que nós possamos encontrar ou reestabelecer em nós sentimentos, seja esse de amor, de confraternização, de paz, de simpatia, apesar que é interessante porque são sentimentos que nós ainda não perdemos, porque nós não ainda o conquistamos. Porque o mestre vai nos dizer, os ensinos vai nos falar que aquilo que nós conquistamos a gente não perde mais, tá? Se eu amo,
eu não deixo de amar. Uma vez que eu amo, eu não deixo de amar. Uma vez que eu sou generoso, eu não deixo de ser generoso. Uma vez que eu sou humilde, eu não deixo de ser humilde. A gente não volta para trás numa coisa que nós já conquistamos. Bem, eu estou falando de uma situação que nós já conquistamos, mas conquistas verdadeiras, tá? Não é aquela conquista assim, eu digo que amo fulano, mas na verdade não é esse amor todo, não. São amor reais, eu estou falando de conquistas reais, de sentimentos reais. E é interessante isso, porque essa conquista desse sentimento é uma busca que todos nós temos. Por exemplo, uma busca que é comum a todos nós. Todos nós buscamos ser felizes. Concorda comigo? Concorda comigo? É uma busca. Todos nós buscamos a felicidade. Buscais e achareis. Todos nós buscamos a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Não é verdade? E aí o mestre vai dizer o seguinte: aquele que busca, acha. Aquele que busca, acha. Olha que interessante. Veja bem, agora, qual é o caminho que nós iremos fazer para encontrar a felicidade? Nós falamos aqui, só para a gente compreender, que quando nós perdemos alguma coisa, nós fazemos aquele caminho para achar, né? Nós fazemos um caminho ali que nós fizemos anteriormente, para achar aquela coisa que nós perdemos. Agora nós estamos buscando a felicidade. É a mesma coisa, nós temos que fazer caminhos para encontrar a felicidade, para conquistar essa felicidade, para que a felicidade seja parte de nós. Bem, tem um caminho. Alguém aqui pode me dizer um caminho que a gente possa seguir para buscar a nossa felicidade? A felicidade que todos nós almejamos? Alguém tem ideia de um caminho? Fazer o bem para os outros e... O que mais? Maria Fernandes falou fazer o bem para os outros e... Pronto, fazer o bem e não olhar a quem? Isso é uma verdade, né? Fazer o bem e não olhar o quem? Fazer o bem é um caminho. Olha só, vocês concordam que fazer o bem é um caminho para a felicidade? É um caminho para a felicidade? Fazer o bem é um caminho? Beleza. Então tá. Se fazer o bem é um caminho para a felicidade, porque nós estamos buscando alguma coisa. O mestre nos falou: buscais e achareis. Buscais e achareis. Nós estamos trilhando um caminho para encontrar essa tal felicidade. Bem, Maria Fernandes ali já colocou um caminho para a gente. Fazer o bem é um caminho. É fácil, gente, fazer o bem? É fácil fazer o bem? É? Opa, ele já falou que é fácil. Quem mais concorda com a nossa irmã que é fácil fazer o bem? Quem mais concorda com a nossa irmã que é fácil fazer o bem? Quem concorda fica como está. Realmente. Acho que todos nós concordamos. Mas é interessante que essa coisa de fazer o bem, de trilhar esse caminho do bem, nós enfrentamos ainda algumas dificuldades, apesar que é fácil mesmo. A dificuldade somos nós que impõe. Por quê? Se nós estivéssemos nesse caminho constante do bem, nós seríamos felizes. Estou falando de uma felicidade real. Nós estaríamos em estado de felicidade. Mas esse caminho, que é o caminho que a Maria Fernandes colocou, que é o caminho do bem, ele às vezes a gente encontra alguns empecilhos, Dona Evangelina, para poder caminhar. Nós encontramos algumas pedras neste caminho. Nós encontramos às vezes buracos profundos neste caminho. Mas é interessante que essas pedras, olha só que coisa, hein? Essas pedras,
esses buracos nesse caminho que nós encontramos são pedras que quem colocou essas pedras? Nós mesmos. Olha que coisa interessante. Nós colocamos obstáculos para caminhar no bem. Quem coloca somos nós. Quando eu digo nós, eu vou aqui dizer a minha individualidade, tá? Meu irmão, gratidão. A minha individualidade, tá? Eu coloco no meu caminho, no bem, para a conquista da felicidade, eu coloco algumas dificuldades, algumas pedras. Aí vocês sabem que pedras são essas? Sabe não? Opa, então vamos lá. A pedra da vaidade. Às vezes nós somos muito vaidosos. E a vaidade acaba se tornando uma pedra nesse caminho do bem em busca da nossa vaidade, da nossa felicidade. Às vezes, nesse caminho, nós encontramos buracos profundos. Sabe quem colocou esses buracos que fica difícil da gente passar por ele? Nós mesmos. É o buraco do egoísmo. Mas a senhora disse que é rico ou pobre? Sem distinção, sem distinção. Então, esse buraco do egoísmo, às vezes, dificulta o meu caminhar. Sabe aquele apego a qualquer coisa. Aquele brinco é meu, aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu. Eu não divido, não consigo dividir. Eu tenho dificuldade de compartilhar com o outro. É tudo meu, eu fico apegado. Isso dificulta o meu caminhar no bem, em favor da minha felicidade. Buscais e achareis. Essas pedras dificultam que eu encontre a felicidade. Por mais que eu busque, eu coloco empecilhos no meu caminhar que não me permite chegar até essa felicidade. Olha que coisa interessante. Ele disse, né? Dá certo o que quer dizer, dá certo o que quer dizer. Verdade, verdade. É a lei, né? É não se apegar às coisas, né? Aquilo que não me pertence, eu deixo. E aquilo que me pertence, eu levo, né? É bastante interessante que, na verdade, o que nos pertence é aquilo que a gente consegue carregar no espírito. Sabe o que nos pertence de verdade? É aquilo que, quando nós desencarnarmos, quando nós sairmos da vida física, aquilo que nós levarmos, isso é que nos pertence. Isso é real. Porque aquilo que nós vamos deixar aqui, até o nosso corpo, isso já não nos pertence. Isso é muito interessante. Então, se eu estou querendo encontrar a felicidade, se eu estou em busca de alguma coisa, eu tenho que ir em busca daquilo que faça realmente sentido para o meu espírito enquanto imortal. Aquilo que eu posso levar ao deixar essa vida física. Eu preciso ir de encontro a esse sentimento, a esses campos emocionais, a esses equilíbrios psíquicos que me possibilitarão, ao sair do corpo físico, ao sair da vida física, continuar comigo. Eu posso levar. Vicente sabe da história de um homem que era muito rico mesmo, sabe? E aí, o que ele falou? Ele falou o seguinte: quando eu morrer, eu quero que vocês peguem todo o meu dinheiro. Olha o que ele pediu. Eu quero que você pegue todo o meu dinheiro e enterre comigo no caixão. Tá certo? Pediu isso. Aconteceu que ele desencarnou. E então foram atender esse pedido dele. Desencarnou, colocou ali o corpo, e no caixão também colocaram todo o dinheiro dele. Tá certo? Aí chegou um sobrinho dele e falou o seguinte:
para fechar esse caixão com todo esse dinheiro não vai dar, porque não dava para, entendeu? Para fechar o caixão. Ele falou o seguinte: então, eu vou fazer aqui um cheque, coloco o cheque e pego o dinheiro. Então, ele trocou o dinheiro no caixão pelo cheque. Isso quer dizer que levou o dinheiro? Não levou. Aquilo que nós não podemos levar, na verdade, não é nosso. É um empréstimo da misericórdia divina em favor de nossas evoluções. Isso que é importante. Porque nesse convívio, em particular, nós que estamos nesse momento das nossas vidas, vivenciando esse compartilhamento dentro lá dos velhinhos Maria Madalena, temos um processo de aprendizagem muito interessante mesmo. Por quê? Nós temos, por exemplo, que conviver com todos nós aqui. E é interessante que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história. Está nos colocando um momento que nós temos que aprender alguma coisa. De repente eu estou lá no quarto, onde eu durmo mais o meu colega, de repente eu tenho que ser um pouco mais paciente com ele. Sabe por quê? Às vezes ele coloca a televisão um pouco mais tarde. Às vezes eu quero assistir televisão e ele não quer. Às vezes a televisão está muito alta, eu quero que baixe. Às vezes está muito baixa, eu quero que aumente. Essa troca ali de conversa, esse diálogo para se acertar entre duas pessoas, como vamos conviver melhor, isso é fantástico, porque isso mexe com tanta coisa em nós. Isso mexe com tanta mudança interna, porque às vezes a gente vem de uma convivência, a gente vem de uma vivência que assim, não, eu tinha o meu quarto, né? Quando eu estava em casa, eu tinha um quarto meu, lá eu tinha uma televisão, lá eu tinha as minhas coisas e não precisava dividir com ninguém o meu quarto. Era essa a vida, eu vivi 50, 60, 70 anos assim. Só que agora eu fui chamado a fazer uma nova aprendizagem. Eu fui chamado a fazer essa nova aprendizagem. Qual é a aprendizagem? Do conviver. Agora, eu preciso conviver agora. E às vezes é muito interessante que a gente fala assim, mas nossa, nessa idade eu tenho que passar por isso. Às vezes a gente fala isso, né? Nessa idade eu tenho que passar por isso. E é engraçado, dona Evangelina, porque é exatamente agora que nós temos condições de fazer a aprendizagem. Pega uma criança, 5 anos de idade. 5 anos de idade. Não, vou diminuir. Pega uma criança com 3 anos de idade. Tá certo? Você vai falar sobre história de Roma para ela? Ela vai entender? Não vai. Você tem que esperar ela crescer um pouco, né? Não é verdade? Tem que esperar ela passar ali, se alfabetizar, né? Para você começar a explicar por ela algumas coisas. Você não pode chegar a uma criança de 3 anos e querer falar sobre a história de Roma. Mesma coisa somos nós. Jesus, o Criador da vida, Ele espera o momento em que nós temos condições de fazer a aprendizagem. Então, de vez de nós falarmos assim, mas agora nessa idade eu tenho que passar por isso, a gente vai falar assim, agora é o momento que eu tenho condições de aprender. Agora é o momento que eu tenho condições de me conectar com os ensinos do Mestre Jesus. Buscai e achareis. Esse é o entendimento, esse é o caminho. Que nós façamos uma reflexão do nosso momento que nós estamos vivendo. Nesse nosso momento, que isso tem para mim? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Não é a dor, porque o divino não deseja a nossa dor, ele deseja a nossa aprendizagem.
É isso que Ele deseja, a nossa aprendizagem. E a nossa aprendizagem, ela perpassa por uma ação nossa. Ela perpassa que a gente faça alguma coisa. Então, em nenhum momento nós estamos incapazes de fazer alguma coisa. Esse processo de aprendizagem é em todo momento. Todo momento nós temos capacidade de aprender, de vivenciar isso. Eu teve um amigo não, na verdade, é amigo também, irmão, né? No sentido amplo, Divaldo Franco contou uma história que eu achei muito interessante. Divaldo Franco é um dos grandes palestrantes do movimento espírita, né? Tem um trabalho fantástico na Bahia, acredito que mais precisamente na cidade de o bairro, né, Pau da Lima, em Salvador, onde tem a Mansão do Caminho. Atende várias pessoas durante vários anos, Divaldo vem fazendo esse trabalho. Agora ele está convalescente, né? Nossas vibrações de paz, de amor, de harmonia, e que o divino esteja sempre com ele. Mas ele contou uma história muito interessante. Ele contou a história que é assim: você está num ônibus, não sei quem aqui anda de ônibus, hoje já andou, mas eu já andei muito de ônibus lotado, uns ônibus lotado mesmo. E aí alguém chega e pisa no seu dedão do seu pé, pisa no dedão do seu pé. Dói, não dói? Não dói pisar? Aí, sabe o que nós temos que fazer nessa busca nossa de aprendizagem quando alguém pisa no nosso pé? Porque normalmente quando a gente pisa, alguém pisa, a gente dá uma vontade de gritar, não dá? Dá uma vontade de falar, não sei o que, até maltratar a pessoa verbalmente, né? Sabe, a gente tem que fazer, a gente tem que tocar assim no ombro dele, ó, dizer assim, ó, irmão, perdão por meu pé estar debaixo do seu, tá? A gente tem que agradecer aquele processo de dor e exercitar esse treinamento de alinhar aquele momento de fúria, aquele momento de rancor e se conectar com Deus e agradecer por aquele momento, fazendo essa conexão com Deus. É extremamente complexo isso, porque nesse momento que nós somos chamados a dar esse testemunho que é muito individual. Por exemplo, às vezes a gente está caminhando, ou a gente passa em algum lugar assim, esbarra o pé, né? Esbarra o pé no ferro, ou em alguma coisa, dá uma dor danada, a gente também dá uma vontade até de xingar, né? Falar alguns palavrões. Aí a gente tem que rezar. Naquela hora que a gente dá aquela vontade, agora eu vou. Aí você tem que, Pai nosso que está no céu. É nessa hora. É nessa hora que a gente tem que dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Nessa hora da dor. Porque tem todo um trabalho interno que nós estamos fazendo aqui conosco mesmo. Porque no momento que nós estamos felizes, gente, observa. Vamos fazer uma observação agora sincera e uma reflexão nas nossas vidas. No momento em que nós não sentimos dor, está tudo bem na nossa vida, estava tudo bem, tudo tranquilo. Um momento aí, lembra aí um momento na vida. Nesse momento, por vezes, nós esquecemos de nos conectar com Deus. Os momentos que nós nos lembramos mais de conectar com o Criador é quando a dor bate a nossa porta. Aí nessa hora a gente lembra mais do divino quando a dor visita a nossa porta. E é tão interessante que a dor aí então, ela tem um objetivo. Buscais e achareis, buscais o caminho, o entendimento do processo de conexão com Deus para encontrar a felicidade. A dor tem um objetivo, nos lembrar do Criador da vida. No nosso atual processo de evolução, nós precisamos da dor para nos conectar com o divino. E é tão interessante que dentro desse entendimento, quando eu começo a compreender que a dor é um convite para eu lembrar do Criador, para eu me conectar com o Criador, eu tenho que agradecer a dor. Eu não tenho que lastimar pela dor. Ah, que coisa, né? Eu estou passando por isso. Esse momento é o momento que eu estou me conectando com o Criador da vida. A dor tem
então a sua função. Buscais e achareis. Encontrar o caminho é que nós possamos fazer essa visita interna para nós mesmos e conosco mesmo, e encontrar no nosso processo de vida, nas nossas situações atual, essa conexão com Deus, porque o Criador falou, o Mestre nos ensinou: buscais e achareis. Buscais e achareis. E é tão interessante isso, porque quando a gente está em busca de alguma coisa também, há aquela situação que a gente às vezes tem que tirar o móvel do lugar, não é? Às vezes o pente caiu atrás do guarda-roupa. Guarda-roupa pesado, danado, guarda-roupa pesado. Ó a dor. Olha a dor. O guarda-roupa pesado. Aí você tem que ir lá afastar o guarda-roupa, fazer uma força danada para tirar o guarda-roupa do lugar para poder encontrar o que você perdeu. Aí nós precisamos fazer esse esforço, às vezes, de movimentar ainda com a dor, para que depois que eu conseguir movimentar, eu encontro aquilo que eu fui buscar. É o meu pente, é o meu brinco, é o meu óculos. Buscais e achareis. E o buscar é a ação. O buscar é o caminhar. E é tão interessante que, como a nossa irmã colocou lá, fazer o bem não é difícil. A gente fala, mas é tão difícil fazer o bem porque fulano é assim, é tão difícil, não vou perdoar fulano porque fulano fez isso comigo, aí é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. São pedras, buraco que nós colocamos no caminho do bem. Não é que tem pedra lá não, lá não tem nada, no bem não tem, o caminho está livre, dá até para correr, tranquilo. O problema é que a gente coloca obstáculo. Aí nós colocamos esse obstáculo. Quem é que tira o obstáculo do caminho? Quem é que vai tirar? Quem colocou. Foi eu que coloquei aquela montanha ali no meu caminho, eu vou ter que tirar. Foi eu que coloquei aquele buraco lá no meu caminho, eu vou ter que tampar. Essa é a justiça divina, que é maravilhosa. E aí nós podemos entender essa proposta do Mestre na intensificar em nós a busca com o Criador da vida. Que nós possamos, a partir de hoje, fazer essa busca todos os dias, né? Todos os dias que aparecer uma pedra no nosso caminho, alguém, de repente, falar alguma coisa que a gente não goste, de repente, deixar a televisão ligada até mais tarde, a televisão mais alta, a televisão mais baixa, algo nesse sentido, a gente possa lembrar que essa pedra no nosso caminho, nós temos que tirar em nós, na compreensão do outro, em busca da realidade da nossa felicidade, porque o Mestre nos afirmou: buscais e achareis. Vamos fazer o nosso Pai Nosso? Nos conectando com o Criador da vida, a prece que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.